qualquer pecado que o humano cometa. Qualquer um. A graça de Deus, ela não só nos desperta para que a gente possa responder ao chamado da salvação. Não só nos desperta, mas ela também é quem nos habilita para que a gente atenda ao chamado. Ninguém tem condições de responder afirmativa ou negativamente ao chamado à salvação que não seja pela graça. Ela não só vai salvar aqueles que respondem positivamente, mas ela vai também santificar. É a graça que santifica, é a graça que nos fortalece dia a dia, é a graça que nos acompanha dia a dia, e é através dela que nós vamos chegar ao céu. Amém? É pela graça. Então, o apóstolo Paulo, que entendia muito sobre graça, apesar de doutor da lei, ele entendeu sobre graça como nenhum na Bíblia. Assim, pelo menos os que escreveram, ele falou sobre graça e ele conseguiu enxergar a graça já no Antigo Testamento, ou seja, nos escritos antigos, o apóstolo Paulo já havia enxergado a graça de Deus operando. E você vai ver a graça de Deus operando em todo o período da humanidade. Primeiro, a graça vem quando o homem cai. O ser humano, quando caiu, ele caiu e estava eternamente perdido, sem salvação, sem vida, morto em seus delitos e pecados, e agora vem o Senhor, e Ele derrama, porque as vestes que vestiram Adão e Eva não foi vestes que Deus tinha em estoque no armário celestial. As vestes foi imolado um animal para que pudesse vestir Adão e Eva. Então, a graça já vinha desde antes da criação do mundo. A Bíblia diz que Jesus já foi crucificado ou já foi oferecido antes da fundação do mundo. Então a graça, ela vem muito antes do que você e eu possamos imaginar. Às vezes tem pessoas, eu estava evangelizando uma época, muitos anos atrás, eu estava num presídio, fazendo evangelismo num presídio, e quando ali estávamos, Deus me mandou entrar ir até uma cela, tinha um lençol, de um lado para outro estendido, e eu só vi os pés da pessoa lá atrás, e essa pessoa estava só, e Deus disse para mim claramente, para que eu falasse sobre a graça dele para aquela pessoa, e quando eu falei para o rapaz lá, que era de uma igreja co-irmã, que ele era agente penitenciário. Quando eu falei, ele disse, não, você está doido? Os caras têm mais de 100 mortes. Eu disse, Senhor, és tu mesmo? Vai para 101 comigo? Não, né? E ali, claramente, a gente percebe que Deus diz, sou eu. E eu disse, ele disse primeiro que ele não quer atender ninguém. E eu falei com aquele homem, e ele lá por trás daquele lençol, ele disse, o que é que você quer comigo? Não me interessa o que você tem para falar comigo. Eu disse a ele, foi Deus que me mandou aqui.
Eu não queria vir mesmo, não. Ele disse, quem? Eu disse, Deus. Deus não quer nada comigo, não. Eu disse, pois então, isso eu falando com voz embargada, trêmula, irmão. Eu estava com medo. Ninguém vem dizer que não, eu encaro esse negócio na maior tranquilidade. Não tem como. Mas Deus deu a graça que eu pudesse ali ir até aquele homem, falar do amor de Cristo. E ele disse para mim que não tinha para ele mais salvação. Não tinha jeito. Eu disse para ele que tinha. E foi justamente falando sobre a superabundante graça de Deus, quando ela age no indivíduo, e essa pessoa se arrepende dos seus pecados, e entrega a sua vida a Jesus, o sangue de Jesus vai lhe purificar de todo o pecado, de toda injustiça. E onde abundou o pecado, faz superabundar a graça de Deus na sua vida. E tanto o rapaz, o irmão que me levou até ali, aquela cela, ficou surpreso, porque ele não queria conversa com ninguém. Ele não era daqui, ele era de outro estado e tinha sido preso aqui, e estava esperando ir para o outro estado. E aquele homem ouviu aquelas palavras ali. E uma coisa, sabe, irmãos, que meu pai na fé, que hoje é um pastor, ele dizia assim para mim, Zé Américo, o Evangelho é o poder de Deus e para a salvação de todo aquele que crê. Nunca pregue o Evangelho, nunca declare a palavra de Deus para alguém, duvidando que a palavra não está penetrando naquele coração, dividindo juntas e medulas, e a palavra estando apta, pronta, para discernir, conhecer os pensamentos e propósitos do coração daquela pessoa, ao qual a palavra está adentrando. Eu nunca fui diferente, irmãos. Nunca falei do Evangelho, nunca abri a minha boca para falar da palavra de Deus para alguém, duvidando do poder que há nela. Nunca. Não duvide do que a graça de Deus já fez na sua vida, está fazendo na sua vida e vai continuar fazendo na vida de todo aquele que crê. Estamos na campanha Minha Família nas Mãos de Deus. Terça-feira que vem, a sexta semana, tá? Então, terça-feira de manhã, 7h30 às 9h, e à noite, de 19h30 às 21h, nós temos aqui também a continuidade, sexta semana da campanha Minha Família nas Mãos de Deus. E eu vou dizer uma coisa a você, eu não tenho dúvida de que Deus está trabalhando e operando na vida de todo aquele que está participando e crendo na palavra de Deus. Não tenho dúvidas nenhuma. Você sabe que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, preste bem atenção. Quando Jesus vier e a igreja, o Espírito Santo vai levar a igreja como um pajem no casamento. É o Espírito de Deus que vai conduzir a igreja para o encontro triunfal com Jesus. E a Bíblia declara que neste momento o Espírito não volta, ele fica. E o que vai acontecer? Hoje,
você está me ouvindo e vai entender o que eu estou falando, porque o Espírito de Deus, pela sua graça, vai decodificar os mistérios da palavra e vai deixar você entendendo perfeitamente aquilo que Deus quer que você entenda na palavra dele. Amém? Portanto, quando o Espírito de Deus for tirado desta terra, a palavra não vai passar de um livro comum como outro qualquer. Não vai passar. Mesmo que alguém que tenha ficado, ainda se arrisque a pregar a palavra, ou falar da palavra, ou ler a palavra, o Espírito de Deus não mais estará entre nós, ou entre quem fica, dando mais iluminação na mente sobre a palavra de Deus. Então diga para quem está do seu lado, aproveite, porque o Espírito de Deus está neste lugar para lhe dizer sobre a sua superabundante graça agindo na sua vida. Efésios, no capítulo 2, e o verso 8, diz assim, verso 8 e 9: porquanto pela graça sois salvos, por meio da, e isto não vem de, é dom de Deus. 9, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. É interessante. Na Bíblia, a graça é o favor imerecido, o favor que não merecemos, que vem da bondade de Deus, que se manifesta através de Jesus Cristo como um dom, um presente gratuito para a salvação e também capacitação espiritual. Não como algo que ganhou ou ganhamos por mérito. Um dos grandes erros do cristão salvo em Cristo é muitas vezes achar que suas boas obras, ou mesmo suas boas ações, ou mesmo seus bons pensamentos, suas boas atitudes, seja lá o que for de bom, achar que é da sua natureza. Lé do engano. Ninguém vai. O Wesley escreveu dizendo que o menor gesto de bondade de um ser humano, o menor gesto de bondade, de amabilidade, de afetividade, de amor, o menor gesto não foi da nossa natureza, foi o agir de Deus em nós. E não importa se professa a fé em Deus, se é um ateu, não importa. Nenhuma bondade neste mundo pode vir de uma natureza decaída. Entendeu o que é que eu desenho? Uma pessoa chegou para mim certa vez e disse assim: pastor, quando o senhor fala da desgraça humana, eu sinceramente, eu não gosto. Eu disse, é porque eu estou ouvindo a verdade. Porque tem pessoas que, por achar que tem gestos de bondade, acha que é dela. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Que nenhum outro. Nenhum outro. Só em Jesus Cristo há salvação para a alma que está perdida. Só nele. Não existe salvação fora dele. Aí as pessoas às vezes querem forçar a barra de alguém
que esta pessoa conheceu, que foi uma pessoa generosa, bondosa, maravilhosa, pessoa piedosa, pessoa assim, pessoa assado, e de repente quer promover aquela pessoa para o céu, como se os atos de justiça dela, que a Bíblia chama de, nossos atos de justiça, meu e seu, e você que me vê. A Bíblia diz que é trapo de imundície. Tá? É assim. Eu vou falar da desgraça que vive o ser humano. A condição dele de desgraçado, de desgraçada que é, para apresentar a superabundante graça de Deus. E nós vamos sair daqui hoje dizendo: Senhor, é a tua misericórdia que não me deixa ser consumido. É a tua misericórdia e a tua graça que me sustenta, que me alimenta, que me conforta, que me consola. Eita graça! É um favor que nós não merecemos. Então não é por mérito, vamos colocar isso na nossa cabeça, não é por mérito. Aqui está o significado dessa afirmação: graça e salvação. A graça como um dom de Deus. Paulo enfatiza que a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, concedido pela sua graça. Isso significa que não é algo que possamos ganhar ou merecer. Não merecemos isso. E a fé, onde é que entra a fé? A fé, ela entra como o meio da graça. Porque é pela fé que somos salvos. É um meio da graça, pelo qual recebemos a salvação. Então, no entanto, a fé em si mesmo não é a causa da salvação, mas sim a resposta ao dom da graça de Deus. Logo, ninguém tem fé se não for a graça de Deus que também lhe dê isso, ou me dê isso também. Ninguém tem fé. Não vem de obras. Eu digo que as boas obras, a Bíblia deixa bem claro que as boas obras é para o salvo. Mas as boas obras não salvam. É para o salvo, mas não salvam. A salvação, ela não é meritória, não é pelo que eu fiz por merecer. Paulo destaca que a salvação não vem de obras que possamos fazer, realizar. Isso significa que não podemos ganhar a salvação por meio de nossos esforços ou méritos. Pastor, então desse jeito vamos debandar mesmo. Que a gente não pode nada disso. Bom, mas as boas obras é para o salvo. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem as obras é uma fé morta. Olha aí como a gente sabe. A fé sem as obras é uma fé morta. É uma fé morta. Além da fé e não ser pelas obras, por que não ser pelas obras? Para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Para que ninguém se glorie. O homem gosta, o ser humano, eu estou falando do homem de modo genérico, o ser humano gosta de ser massageado no ego, ou como a gente gosta. Uma coisa que mais aborrece a gente é quando a gente faz alguma coisa por alguém e aquela pessoa nem sequer agradece. Como isso nos irrita. Por que isso?
Porque ao invés de nós esperarmos em Deus a recompensa, a gente quer do próximo. Enquanto a Bíblia está dizendo, faça o bem sem olhar a quem? Faça o bem sem olhar a quem? Aí o crente se irrita tanto com essa coisa. Eu estou cansada de tanto fazer pelos outros, ninguém faz por mim. Você estava esperando das pessoas errada. Temos que fazer isso crendo pela palavra que é o Senhor quem nos recompensa. Aí eu me irrito tanto com isso, tão indignado ficamos com isso, que aí a gente acaba aderindo a uma música dos anos 60 aí, que dizia, eu só vou gostar de quem gosta de mim, mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. E isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Tem gente que está dizendo que nem nascido era, mas a música existe. Pensa que eu não sei, não é? Mas é para a gente não se gloriar. A Bíblia deixa claro que a glória que queremos receber, ela é vã para um coração vazio. Entende? Ela é vã para um coração vazio. Então não procure a glória nas pessoas. Não procure a glória nos outros. Eu venho ensinando há anos aqui o que Jesus ensinou. Jesus disse assim, ó a matemática de Deus como é, ó, a dinâmica de Deus. Tudo que você deseja para você, faça primeiro pelos... Olha aí, e agora? A gente sempre quer primeiro. A grande maioria nos casamentos, nos relacionamentos, é que a pessoa casa para querer ser feliz. Enquanto a proposta de Deus é, faça o outro feliz. Um querendo a felicidade do outro, os dois serão... Olha que matemática de Deus. Por quê? Para que o egoísmo não tome conta de nós. Então muitos casamentos não dão certo, porque ele ou ela... eu pensei que ela era uma coisa, foi outra. Eu pensei que ele era uma coisa, foi outra. E quando é que você pensou em ser alguma coisa para o outro? A dinâmica de Deus é essa. E aí Jesus vem e ensina. O que você deseja para você, faça. Não é desejo, não. Faça pelos outros. Faça pelo próximo. Então, a aplicação prática para a graça de Deus que está operando na vida de alguém, primeiro, é que a graça de Deus gera no nosso coração uma coisa chamada humildade. Se não temos humildade, não reconhecemos, temos dificuldade de reconhecer. Eu estava orientando pessoas, quando eu oriento pessoas, principalmente com problemas de ordem conjugal, é que, aí eu digo, faz o seguinte, peça perdão. Aí a pessoa vai pedir perdão. Sabe o que estraga perdão? Pedido de perdão é o mais. É o mais. Olha, eu vou te perdoar, mas... Pronto, lascou. Acabou. Olha, eu não quero que a gente viva assim, sabe? Então, eu estou te perdoando pelo que tu fizeste. Mas... Aí o outro... Acabou. Não existiu perdão. Não existiu
um perdoar sincero e nem um pedido de perdão sincero. A coisa mais difícil que tem é você pedir perdão. Então, a graça de Deus, ela gera em nós a prática da humildade. E é prática, não é dizer que é. Já disse o filósofo que quando uma pessoa diz que é humilde, deixou de ser naquele exato momento. Eu sou tão humilde, tão humilde, tão humilde, tão humilde. Ixi, já passou de Jesus, né? Já disse mais de 3 vezes que é humilde. Nem Jesus ganha mais. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: no que depender de vós, tenhas paz com... No que depender de quem? Diga, de mim. Aí diga para quem está do seu lado aí: no que depender de mim, eu quero paz com você. É fácil dizer isso quando alguém que está do teu lado tu gosta, né? Mas na tua mente já vê alguém que tu dissesse: vixe, se aquela pessoa estivesse do meu lado, estava ferrado. No que depender de vós, tenha paz com e a santificação, sem a qual, então, está correlacionado. Poxa, pastor, desse jeito é muito difícil ser salvo. Difícil? Não, impossível. Quando Pedro viu Jesus falando umas palavras duras para aquela multidão que o ouvia, aí Jesus, uma palavra dura. Aí foi saindo. As pessoas foram indo embora. E a Bíblia diz que porque a palavra era dura. Aí Pedro fez: Senhor, quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo com essa palavra? Aí Jesus disse: Pedro, não queres tu também ir com eles, não? Aí Pedro disse: vixe, virou-se para mim. E aí ele imediatamente faz: para onde iremos, se só tu tens palavra de vida? Amém? Para onde iremos nós? É por isso que é a graça de Deus quem vai nos habilitar para tudo. Então a humildade, essa afirmação nos leva a uma atitude de humildade. Tem pessoas que confundem, preste bem atenção, pessoas confundindo atitude com ação. Atitude é uma predisposição mental para fazer algo. É aquilo que Jesus disse assim: aquilo que você tem no seu coração é o que vai sair da sua boca. É a atitude. A ação foi a palavra que saiu, ou foi algo que eu fiz. Isso é ação. Mas a atitude, então, a humildade, ela é uma atitude que tem que estar plantada no nosso coração, na nossa mente, pela graça. Reconhecendo que a salvação que recebemos é um dom de Deus e não algo que possamos conquistar. A palavra humildade, do latim, tem a raiz em humus, terra. Terra. A palavra humildade vem de humus, terra. Aí vem
o apóstolo diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E ele, num determinado tempo, diz para quem está a teu lado, é no tempo dele, irmão. É no kairós dele. Não é no seu cronos. É no kairós de Deus. No determinado tempo dele, ele vos exalta. Agora espera isso. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Ou seja, reconheça que você é pó. Não somos nada. Aí vem a palavra de Deus e diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas: se você acha que é alguma coisa, não sendo nada, olha eu falando em línguas estranhas, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se eu acho que sou alguma coisa, não sendo nada, eu engano a mim mesmo. Não engano ninguém. Não engano a Deus. Reconheça com humildade que a salvação que você recebeu foi pela graça de Deus. Posso ouvir um amém? A outra coisa que a graça gera em nós é a gratidão, irmãos. A gratidão. Tem uma mensagem, faz anos que eu não prego essa mensagem. A murmuração irrita a Deus e impede a bênção. Se crente soubesse, murmurava menos. Inclusive, as meninas nunca mais dançaram nem cantaram. Ao invés de murmurar, canta, né? Essa canção, né? É essa mesmo? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. É tanta... Meu Deus do céu, como a gente questiona. Como a gente questiona. Às vezes estamos numa situação não muito agradável, e aí estamos questionando: por que eu estou assim? Porque eu sou assim, eu faço isso, faço aquilo, e por que eu estou? Eu não mereço, né? Eu não mereço. Se o favor é imerecido. Pessoas então questionando. Aí, qual o inverso de gratidão? Ingratidão. Aí tem pessoas que são ingratas. É sair do Egito, 400 anos de cativeiro, vivendo debaixo do jugo. Aí Deus vem e liberta. Aí as pessoas saem de lá e quando enfrentam os menores problemas que enfrentaram, aí vem e diz: poxa, lá pelo menos a gente tinha cebola e alho para comer. Meu Deus, como é que você fica querendo voltar para o cativeiro para comer cebola e alho? E as pessoas reclamando. Reclamar é clamar de novo, ou murmurando. A murmuração, que é gerada pela ingratidão. Então, um coração agradecido, a palavra de Deus diz: em tudo dai, está vendo? Porque em tudo dai graças. Porque eu tenho que reconhecer que tudo que eu recebo de Deus é pela graça. Inclusive, ou incluindo a salvação. Então, a gratidão, a graça gera gratidão. Até porque gratidão vem da raiz graça. Ela também nos leva a agradecer a Deus pela sua graça que recebemos, pela salvação, o amor que nos salva independentemente de nossos méritos. Outra coisa que, como aplicação que a graça gera, é a dependência de Deus, irmãos.
independência de Deus. Ah, quantas pessoas estão deixando de depender de Deus. Há uma canção que diz que saudades lá do jardim, onde a pessoa dependia de Deus. Adão dependia de Deus. Temos uma tendência a querer fazer as coisas pelo que dá na nossa cabeça. Enquanto a Bíblia diz assim, Deus diz assim: eu é quem sei o que penso a respeito de vós. Eu é quem sei. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então essa dependência de Deus é que a salvação pela graça nos faz depender de Deus e não de nossas próprias forças. Quantas pessoas dependendo de suas próprias forças? A gente, às vezes, quando a gente se pega fazendo algo, tentando desesperadamente fazer algo. Tem pessoas que acham que, se olha, você quer ser santificado, ore 6 horas por dia. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Primeiro que até para orar, lá em Romanos, o apóstolo Paulo disse que nós não sabemos, ele se incluiu, nós não sabemos como orar. Meu Deus, olha quanta dependência da graça até para orar. Nós não sabemos como orar, ou não oramos como convém. Antes, o Espírito de Deus é quem nos ajuda. E com gemidos inexprimíveis, o Espírito leva a nossa oração decodificada até o trono da graça de Deus. Porque nem orar a gente sabe. Estou trazendo isso hoje aqui para que você entenda que não é pelo muito que você está fazendo, é pelo muito que Deus fez por nós. Amém? Não é o muito que nós fazemos, é o muito que Deus fez, faz e continua fazendo por nós. Tudo que Deus, preste atenção nessa frase, tudo que Deus fez foi para nós, por nós e através de nós. Tudo. O que é que ele fez por nós? Ele nos salvou. Nós não podíamos ser salvos. O que é que ele faz em nós? Nos santifica. E através de nós, nos faz pregar a palavra. Nos faz agir com bondade. Nos faz agir com misericórdia. É assim. Então tudo que Deus faz é para nós. Ele criou tudo que existe. Dependência de Deus. Adão quis ser independente. E aí, olha o resultado que ele ficou e a raça humana. Eu já venho alertando aqui. A primeira coisa que caiu, que tomou conta do coração de Adão caído, foi o egoísmo. A mulher que ele tanto chegou e disse assim: ah, osso dos meus ossos, carne da minha carne.
sangue do meu sangue. Que beleza. Aí depois que caiu, Adão não disse a você para não comer da árvore. Era a responsabilidade dele cuidar do jardim, e inclusive de Eva. Adão, o que é que houve? Eu disse para você não comer daquela árvore. A mulher que o Senhor me deu. Nem olhou mais para Eva. Aquela ali, ó, que o Senhor me deu. Eu venho avisando aqui. Homens, se liguem. Homens, se liguem. Nós somos tendenciosos a botar a culpa na mulher. Isso é uma tendência. Tendência da natureza decaída. Quantos homens você conhece que está no manicômio porque a mulher chamava ele de doido? Isso é relato. Poucos. Veio parar aqui porque a mulher chamava ele de doido. Agora, mulher que o homem ficou, tu é doida, tu é maluca. Assim. Homem, nós temos uma autoridade dada por Deus para gerir bem a nossa casa. Então, cuidado com o que sai da nossa boca. Temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. É o filho ou a filha que está ali se esforçando e às vezes tem suas limitações, seus medos. E ao invés de você ou eu sermos pessoas encorajadoras, aí a gente diz, tu é burra, tu é burro mesmo. Nós temos uma autoridade dada por Deus para gerir o nosso lar. Agora, assim como Deus disse para Abraão, ele disse para todo sacerdote do lar hoje, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Dependência de Deus. A dependência de Deus é também uma das coisas que a graça gera em nossas mentes e corações. Ou seja, a afirmação de Paulo em Efésios 2, no capítulo 2, verso 8 e 9, é um lembrete importante que a salvação é um dom de Deus, concedida pela sua graça. Ela nos encoraja a confiar em Deus e a viver pela fé, sabendo que a salvação não depende de nossos esforços, mas sim da graça e do amor de Deus que nos alcança. Amém? Então, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5 e o verso 20 e 21, ele vai falar sobre a lei e a graça. Romanos 5:20 diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, vamos lá novamente, onde abundou o pecado, 21, para que, olha o propósito, assim como o pecado reinou na morte, de quem? De Adão, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Que coisa interessante. Essa afirmação, o significado dela é que lei e pecado. Paulo está discutindo a relação entre a lei e o pecado. Ele afirma que a lei foi dada para revelar o pecado e aumentar a transgressão. Você só sabe que matar é errado porque a lei de Deus
não matarás. A gente só sabe que adulterar é errado porque a palavra diz, ou a lei diz, não adulterarás. Então a lei veio para ressaltar o pecado, para aumentar a transgressão, para que o homem não se ache tão bom quanto pensa que é. Então, lei e pecado, aí vem Jesus e traz graça e redenção. Vamos dizer aleluia. Vem Jesus e traz graça e redenção. No entanto, Paulo também destaca que a graça de Deus é mais forte do que o pecado. E que, através de Jesus Cristo, a graça de Deus superabundou em nossas vidas. Amém? Então, o significado da superabundância da graça, Paulo está dizendo que, embora o pecado tenha aumentado e se tornado mais grave, a graça de Deus é ainda mais abundante e poderosa. Então, a vitória que a graça nos trouxe, de Deus ele não apenas neutraliza o pecado, mas também o supera. A graça faz isso, proporcionando uma vitória espiritual para aqueles que creem em Jesus Cristo. Quem aqui crê em Jesus Cristo, dê glória a Deus por isso. Então, de forma para aplicar isto, é que você tem que ter esperança. Essa afirmação oferece esperança para aqueles que se sentem sobrecarregados pelo pecado. Lembrando que a graça de Deus, ela é mais forte. A graça de Deus é mais forte do que a própria morte. Então, gratidão é algo que temos que a graça gera também em nosso coração. E nos leva a agradecer a Deus pela sua graça. É a liberdade. Eu não sei se você lembra quando você entregou sua vida a Jesus. A Bíblia diz que um homem, a pessoa sem Cristo, ela está com um pesado fardo sobre ela. Um jugo pesado. Um jugo pesado. E é por isso que a proposta de Jesus, ele diz assim: vinde a mim. Quem é que leva a gente a Cristo? Diga, a graça. Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu. Então diga, Jesus coloca um jugo, mas é um jugo suave e o fardo é leve. Então, a proposta na salvação é fazer essa troca de fardo e de jugo. E tudo isso é a graça que nos dá condições para podermos levar, inclusive, o fardo leve que Jesus nos dá, mas que nós também, humanamente, não conseguimos levar, mesmo o fardo leve dele. É a graça operando o tempo todo. Então, a liberdade vem por essa superabundância da graça de Deus, que nos liberta do ciclo de pecado e culpa, permitindo-nos viver uma vida nova e transformada. Irmãos, como é que a gente conhece alguém que foi transformado pela graça? Me diga. A gente conhece através de quê? Dos frutos. O apóstolo Paulo diz: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, quem adulterava, não adultere mais. Eu tive
conversando com as pessoas, veja só, às vezes a gente confunde. Quando Jesus disse que o divórcio só era aceito por Deus se houvesse tido adultério. As pessoas pensam que é uma infidelidade conjugal. Não tem nada a ver com isso. Adulterar é quebrar a originalidade. Entende? Por exemplo, aí você diz assim: rapaz, a gasolina daquele posto estava adulterada. Você já viu que é gasolina original assim? Aí, ela foi adulterada, foi colocado álcool. Então adulterou. Então, quando Jesus fala aquilo ali, é que a moça disse que era virgem, e quando chega na hora, depois de haver casado, e ele chegava na hora e ela não era mais virgem. Ela estava adulterada. Quebrou a originalidade. Aí tem gente que leva isso para o lado da infidelidade. Não. Não vem com essa não. Aí já é outra história. Irmãos. Eu nunca fiz isso com ele. Eu nunca fiz isso com ela. E daí, não fez, bom que não tenha feito. Tem pessoas que, uma coisa que a graça de Deus faz, é que ela nos inquieta quando a gente está cometendo erro. Ela nos inquieta. Quando a gente vive uma vida de santidade, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Mas quando estamos vivendo em pecado, a Bíblia diz que a gente fica inquieto. E graças a Deus por isso. Porque crente que já não sente mais a gravidade do pecado que está cometendo, é porque a insensibilidade já alcançou a pessoa. A cauterização da mente, diz o apóstolo Paulo. A cauterização da mente. Nós temos que ter cuidado com isso. Nos tornarmos insensíveis. Estamos fazendo coisas erradas e já não sentimos mais o que estamos fazendo errado. Aí sim. Então, quando a gente está sentindo que está errado, mesmo e embora esteja insistindo muitas vezes no erro, ainda dê graças a Deus, porque você ainda está sentindo. Porque no dia que você não estiver sentindo mais nada, é porque a cauterização atingiu a sua mente. E aí, a Bíblia diz que já não resta mais nada que uma expectação horrível de fogo e enxofre para aqueles que estão no pecado, abusando da graça de Deus. Então, em resumo, a afirmação de Paulo em Romanos 5, 20 e 21, que acabamos de ler, é um lembrete poderoso da graça e do amor de Deus, que superam qualquer coisa que possamos enfrentar. Ela nos encoraja a confiar em Deus e a viver pela fé, sabendo que sua graça é suficiente. Diga para Deus: a sua graça, Senhor, é suficiente para não só me salvar, mas para me sustentar também. A graça de Deus, que é a graça preveniente, que faz parte da nossa teologia, quem for participar do curso de membresia vamos falar sobre isso. A graça preveniente, ela liberta o arbítrio
que foi escravizado pelo pecado. Então, capacitando o indivíduo a ter a liberdade de aceitar ou resistir ao chamado de Deus, à salvação. Por isso que toda vez a gente faz assim: ore para que se quebre as cadeias, se rompam as correntes, se despedacem os ferrolhos de ferro, para que pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que ainda não se converteram, ou mesmo estão afastadas do caminho do Senhor, para que elas sejam alcançadas pela palavra de Deus, que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa se arrepende e seja salva, ou que ela se arrepende e volte aos caminhos do Senhor. Toda palavra de Deus que sai da boca de Deus, ela cumpre o que lhe apraz, seja para a salvação ou para a edificação do crente. Ela atua nesse processo de salvação. Então, a graça preveniente, Deus envia essa graça de modo universal para todos, capacitando todos os homens a não serem escravizados pelo pecado e poderem responder ao chamado da salvação. A graça convincente e cooperante, a graça preveniente abre o caminho para outras graças, como a graça que convence e a graça que coopera, que então leva o pecador à fé e ao arrependimento. Então a resposta humana, o indivíduo iluminado, lembra que eu falei de iluminação? E capacitado pela graça preveniente, ele tem a liberdade de receber ou de resistir ao chamado de Deus. Então, a graça salvadora é quando somos alcançados por ela, quando capacitados pela graça preveniente, damos uma resposta positiva ao chamado e à salvação. Em 1829, um homem chamado George Wilson foi condenado à morte por enforcamento por roubar correspondências do governo e cometer assassinato. E aí, amigos dele, que era uma pessoa benquista, ele pediram perdão. Então os amigos e influenciadores intercederam por ele e conseguiram um perdão oficial do então presidente americano Andrew Jackson. Então o perdão estava livrando aquele homem da morte, da forca, comutando a pena para prisão. Mas ele recusou. Para o espanto de todos, o Wilson, ele recusou o documento de clemência que o presidente estava concedendo, afirmando que preferia morrer. Então, como não havia precedentes de alguém que recusava um perdão, o caso foi levado até a Suprema Corte dos Estados Unidos. Olha só. Então, a decisão judicial, em 1833, o tribunal decidiu a favor de Wilson, determinando que, preste bem atenção agora, um perdão é um ato de graça que ele não merece, está vendo? O perdão é um ato de graça e um documento cuja validade depende de ser aceito pela entidade a qual é oferecido. Ou seja, se o prisioneiro rejeita o perdão, ele tem todo o direito de fazer isso. Ele não pode ser forçado a aceitá-lo. Então, Wilson acabou sendo executado pela sua escolha. Sabe que, com essa história, o que é que eu quis trazer para você? É que a graça de Deus, ela está sendo oferecida hoje. E a própria graça lhe habilita para receber ou rejeitar. Então, as pessoas que estão indo ao inferno, não é porque Deus quer mandar elas para lá, é porque elas estão rejeitando a graça que está sendo oferecida.
Então, cada um de nós hoje, você viu que a graça de Deus, ela coopera. Então, quando você ou eu estamos errando, falhando, pecando, pensando em pecar, a graça de Deus vai cooperar dizendo, não faz isso, está errado. E aí a gente insiste em fazer. Não é porque a graça não estava lhe sendo oferecida, é porque você rejeitou até a cooperação da graça. Romanos 10 e o verso 9 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Efésios 2, 8 e 9 diz, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então eu convido você que está vivendo debaixo da lei do pecado, para em Cristo vir para a graça e redenção, e desta forma alcançar a vida eterna, que é oferecida a todo aquele que crê. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Maravilhosa graça. Deixa eu falar um negócio importante. Escute-se aqui, por favor, preste atenção. Muitas vezes vêm pessoas que cometeram pecados e essas pessoas, elas não conseguem se libertar na sua mente de pecados que cometeu. E isso atormenta a pessoa. Aí alguém disse para mim, mas eu não consigo. Vez por outra, quando eu menos espero, aquilo me vem à mente. Aquilo parece saltar da caixa dos pensamentos. E aí eu duvido realmente se Deus me salvou. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. O apóstolo Paulo, ele foi responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. O apóstolo Paulo foi responsável. E a Bíblia vai dizer que Paulo não conseguia se livrar na sua mente desta lembrança ruim. Mas Paulo nunca duvidou de sua salvação. Porque o perdão de Deus lança no mar do esquecimento dele. Mas eu não lembrar dos erros que cometi pela graça que recebi, é amnésia, é doença. Eu queria esquecer tudo. Então você quer ficar doente. Porque o que me mantém hoje na graça é saber o quão miserável eu fui no passado.
o quão distante vivi de Deus. Quantas coisas erradas eu fiz. Mas depois que entendi que recebi o perdão de Deus, quando me arrependi dos meus pecados, a graça de Deus agora toma conta do meu coração, e o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, de toda injustiça. E aí eu posso dizer, hoje, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mesmo que lembranças ruins do que pratiquei no passado me assaltem e me façam me sentir mal, mas isso de certa forma é bom, porque eu começo a dizer: é a tua misericórdia que me salva, é a tua graça que me sustenta. E eu preciso ouvir o Espírito me dizer: Américo, onde abundou o pecado na tua vida, está superabundando a graça de Deus. Não olhando para o que para trás fica, mas caminhando, olhando para o alto, para o prêmio da soberana vocação, onde está Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não é pelo muito que estou fazendo, mas pelo muito que Ele fez por mim. Não é por tudo que faço, mas é por tudo que Ele fez por mim. Porque, Américo, pela graça, você foi salvo, não por meio de suas obras, mas pelo um dom gratuito de Deus que você recebeu, que foi a salvação. Todos nós, às vezes estamos distantes de Cristo, distantes da comunhão com a igreja, como um membro fora do corpo, apodrecendo, necrosando. Hoje, o Senhor quer dizer para mim e para você: